O martelo tremeu na minha mão quando ergui o braço pela terceira vez. O cofre estava ali, na minha frente, sobre a mesa da cozinha, e cada segundo que passava parecia uma eternidade. Minha visão embaçada pelas lágrimas transformava tudo em manchas borradas, mas eu precisava fazer aquilo. Precisava quebrar o único objeto sagrado que minha mãe havia deixado para trás. Perdão, mãe, sussurrei, sentindo o peso daquela traição queimar no peito. O som metálico do impacto ecoou pela casa vazia, fazendo meu coração pular. Mais uma pancada. E outra. O suor escorria pela minha testa, misturando-se com as lágrimas que eu não conseguia mais segurar. A dor no braço era insignificante comparada à dor na alma. Estava destruindo o último pedido dela, a última promessa que havia feito quando ela segurou minha mão naquela cama de hospital há 2 anos. Marina, promete que só vai abrir quando realmente precisar. Promete que vai guardar para algo importante. E agora, ali estava eu, quebrando aquela promessa porque o câncer havia voltado. Porque os médicos em Natal haviam me dado 6 meses, talvez menos, se eu não começasse o tratamento imediatamente. Porque o sistema público não tinha vaga, e a clínica particular custava R$ 25.000 que eu simplesmente não tinha. Mas minha mãe tinha guardado. Tinha economizado cada centavo durante 20 anos de trabalho como faxineira. Tinha me mostrado o cofre no último dia consciente que passou neste mundo, com aquele sorriso cansado mas cheio de amor. Tem dinheiro suficiente aí dentro para você realizar qualquer sonho, minha filha. Para você estudar, viajar, ou para qualquer emergência. Mas só abra quando for realmente necessário. Emergência. A palavra ecoava na minha cabeça a cada golpe do martelo. Se lutar pela própria vida não era uma emergência, então o que seria? O cofre finalmente cedeu. A fechadura saltou com um estalo seco, e a tampa se soltou ligeiramente. Meu coração disparou. Ali estava. A solução para tudo. O dinheiro que me salvaria, que pagaria o tratamento, que me daria uma chance de continuar vivendo, de realizar os sonhos que minha mãe sempre quis que eu realizasse. Com as mãos trêmulas, abri completamente a tampa do cofre. O rangido do metal pareceu o som mais alto do mundo naquele momento de silêncio absoluto. E então, meu mundo desabou pela segunda vez em 2 anos. Não havia dinheiro, nenhum maço de notas, nenhuma pilha de cédulas cuidadosamente guardadas. Apenas uma carta, um envelope branco amarelado pelo tempo, com meu nome escrito na letra caprichada e trêmula da minha mãe. Não, 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 não. As palavras saíram da minha boca como um grito sufocado. Peguei o cofre com as 2 mãos e o virei completamente, sacudindo-o, esperando que algumas notas caíssem, que houvesse um compartimento secreto, que aquilo fosse algum tipo de erro impossível. Nada. Apenas a carta flutuou até o chão, pousando suavemente sobre as cerâmicas rachadas da cozinha. Meu corpo inteiro começou a tremer. As pernas falharam, e eu desabei na cadeira, encarando aquele envelope como se ele fosse meu pior inimigo. Como isso era possível? Minha mãe tinha certeza do que estava dizendo. Ela havia sido tão específica, tão clara. Dinheiro suficiente para qualquer sonho. Peguei a carta do chão com dedos que mal obedeciam meus comandos. O envelope estava selado, e no verso havia uma data, 15 de março de 2023. 2 meses antes dela partir. Minha mente entrou em pânico. R$ 25.000. Eu precisava de R$ 25.000 em 3 dias. O Dr. Augusto tinha sido claro durante a consulta na clínica particular na semana passada. Marina, seu caso é urgente. O tumor está crescendo rapidamente. Se não começarmos o tratamento até o final desta semana, as chances diminuem significativamente a cada dia que passa. Olhei ao redor da pequena casa que minha mãe havia alugado a vida inteira. Os móveis velhos, as paredes com infiltração, o ventilador barulhento que lutava contra o calor de Natal. Não havia nada de valor aqui. Nada que eu pudesse vender para conseguir aquela quantia absurda. Meus olhos voltaram para a carta. Por que ela faria isso? Por que me diria que havia dinheiro se não havia? Minha mãe nunca mentiu para mim. Nenhuma vez na vida. Ela era a pessoa mais honesta que eu conhecia. Trabalhava até a exaustão para garantir que eu tivesse comida na mesa e uniforme limpo para a escola. Com mãos que tremiam incontrolavelmente, rompi o lacre do envelope. Dentro havia 3 folhas de papel, preenchidas com a caligrafia cuidadosa da minha mãe. A mesma letra que escrevia bilhetes carinhosos na minha lancheira quando eu era criança. A mesma que deixava recados grudados na geladeira me lembrando de estudar para as provas.
Comecei a ler a primeira linha, e as palavras pareciam dançar diante dos meus olhos embaçados. Minha querida Marina, se você está lendo isto, significa que o momento chegou. O momento da verdade que eu deveria ter contado há muito tempo, mas nunca tive coragem. Parei de ler. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Verdade! Que verdade! O que poderia ser mais importante neste momento do que o dinheiro que me salvaria? O relógio na parede marcava 7 horas da noite. Lá fora, o sol de Natal se punha sobre o horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho através da janela pequena da cozinha. Em 72 horas, eu precisaria estar na clínica com o pagamento em mãos, ou a porta da esperança se fecharia. E tudo o que eu tinha eram 3 folhas de papel e um cofre destruído. Passei a noite inteira sentada naquela mesma cadeira, a carta dobrada entre meus dedos, incapaz de continuar lendo além daquela primeira linha perturbadora. O momento da verdade. Que verdade minha mãe guardou por tanto tempo? Quando o sol nasceu sobre Natal, entrando pelas frestas da janela e iluminando a poeira que dançava no ar quente, eu ainda estava ali. Meus olhos ardiam de cansaço e choro. O cofre quebrado permanecia na mesa como evidência do meu desespero. Levantei com dificuldade, sentindo a tontura familiar que havia se tornado minha companheira constante nas últimas semanas. O câncer de pâncreas era silencioso e cruel. Quando finalmente deu as caras, já estava avançado. Assim como aconteceu com minha mãe. A ironia não me escapava. Ela morreu da mesma doença que agora me consumia. Como se o destino tivesse decidido que seguiríamos o mesmo caminho, separadas apenas por 2 anos de distância. Olhei para o espelho rachado do banheiro enquanto molhava o rosto com água fria. Aos 28 anos, eu parecia ter 40. Meu rosto estava pálido, olheiras profundas marcavam minha pele, e meu cabelo castanho, antes volumoso e brilhante, estava ralo e sem vida. Havia perdido 8 quilos no último mês. Você precisa comer. Minha melhor amiga Júlia havia insistido ontem, quando passou para me levar ao hospital público pela 3ª vez aquela semana. Não vai adiantar nada conseguir tratamento se você morrer de inanição antes. Júlia. Minha única amiga verdadeira desde os tempos da escola municipal. Ela sabia da gravidade da situação, mas não sabia sobre o cofre. Ninguém sabia. Era o segredo mais bem guardado entre mim e minha mãe. Vesti uma calça jeans velha e uma camiseta larga que agora me caía como um saco. Guardei a carta no bolso, incapaz de deixá-la para trás, mas ainda sem coragem de terminar de ler. Tinha que ir trabalhar. Ou melhor, tinha que ir pedir para não ser demitida. A padaria do seu Raimundo ficava a 3 quarteirões dali, no bairro de Mãe Luísa, onde eu havia crescido. Era um bairro simples, de ruas estreitas e casas coladas umas nas outras, onde todo mundo conhecia todo mundo e as fofocas se espalhavam mais rápido que notícia ruim. Caminhei devagar, sentindo o sol já forte das 8 da manhã queimar minha pele. Natal em dezembro era assim, calor escaldante, turistas nas praias, e a vida seguindo seu ritmo acelerado enquanto eu lutava para não desabar a cada passo. Marina! A voz estridente de Dona Conceição, minha vizinha, me alcançou antes que eu pudesse acelerar o passo. Menina, você tá com uma cara. Vem cá, toma esse suco de acerola que eu acabei de fazer. Dona Conceição tinha quase 70 anos e havia sido a melhor amiga da minha mãe. Eram inseparáveis, dividiam tudo, as contas, as preocupações, os sonhos. Quando minha mãe adoeceu, foi Dona Conceição quem cuidou dela nos últimos meses, já que eu precisava trabalhar para pagar as contas. Não posso, Dona Conceição, vou me atrasar. Atrasar coisa nenhuma. Você tá doente, menina. Todo mundo tá sabendo. Ela se aproximou, segurando meu braço com força surpreendente para sua idade. Seus olhos castanhos estavam cheios de preocupação. Sua mãe me fez prometer que ia cuidar de você. E eu não vou quebrar essa promessa. As lágrimas ameaçaram voltar. Eu sei, Dona Conceição. Mas eu preciso preciso resolver algumas coisas. Ela me observou com aquele jeito de quem sabe mais do que deveria. Tem a ver com o cofre, não tem? Meu coração parou. Como a senhora sabe do cofre? Sua mãe me contou, filha. Me contou muita coisa antes de partir. Ela suspirou fundo, olhando para o céu azul como se buscasse respostas nas nuvens. Inclusive me contou o que tinha dentro dele. Então a senhora sabe que não tem dinheiro. Sabe que minha mãe mentiu. Dona Conceição balançou a cabeça lentamente. Sua mãe nunca mentiu na vida, Marina. E ela não começaria com você.
Se ela disse que tinha algo valioso naquele cofre, é porque tem. Só que talvez não seja o tipo de valor que você estava esperando. Antes que eu pudesse responder, ela colocou um saco plástico na minha mão. Dentro havia pães frescos e uma garrafa de suco. Come isso no caminho. E quando estiver pronta, termina de ler aquela carta. Sua mãe passou os últimos meses da vida dela escrevendo aquilo. Cada palavra foi pensada, cada vírgula foi colocada com amor. Ela sabia sobre a carta também. É claro que sabia. Cheguei na padaria 15 minutos atrasada. Seu Raimundo estava no balcão, atendendo os primeiros clientes do dia. Ele tinha 60 anos, barriga grande e um coração ainda maior. Havia me dado emprego como atendente há 5 anos, mesmo eu não tendo experiência nenhuma. Marina, minha filha. Ele veio até mim assim que terminou de cobrar uma cliente. Você não devia estar aqui. Eu preciso trabalhar, seu Raimundo. Preciso do dinheiro. Ele suspirou, limpando as mãos no avental branco manchado de farinha. Senta ali. Precisamos conversar. Meu estômago afundou. Eu conhecia aquele tom. Era o mesmo que meu chefe anterior havia usado antes de me demitir por faltar muito ao trabalho por causa dos cuidados com minha mãe. Sentamos em uma mesa nos fundos da padaria. O cheiro de pão fresco normalmente me acalmava, mas naquele momento só aumentava minha náusea. Você faltou 12 dias este mês, Marina. Eu entendo sua situação, entendo mesmo. Mas eu tenho um negócio pequeno, preciso de gente que possa trabalhar. Ele evitou meu olhar. Vou ter que te desligar. Mas vou te dar a rescisão completa, e mais um extra por fora. Vai dar uns 3.000 reais. 3.000 reais. Uma gota no oceano dos 25.000 que eu precisava. Eu entendo, minha voz saiu fraca. E eu realmente entendia. Seu Raimundo já tinha sido mais que generoso. Saí da padaria com um envelope fino no bolso e um peso gigantesco no peito. 3.000 reais. Restavam 22.000. E apenas 2 dias e meio. Caminhei sem rumo pelas ruas do bairro, passando pela escola onde estudei, pela pracinha onde brincava quando criança, pela igreja onde minha mãe acendia velas todo domingo. Tudo parecia diferente agora, como se eu estivesse vendo através de um filtro cinza. Parei em frente ao portão enferrujado do pequeno cemitério do bairro. As pernas me levaram até lá sem que eu percebesse. O túmulo da minha mãe ficava no canto esquerdo, sob a sombra de uma mangueira velha. A lápide simples tinha apenas seu nome e as datas, Helena Santos, de 1968 a 2023. Ajoelhei na grama seca. Por que, mãe? Por que você não me contou a verdade enquanto estava viva? Por que deixou isso para agora, quando eu mais preciso? O vento quente de Natal foi a única resposta. Tirei a carta do bolso. Minha última esperança era que as próximas linhas explicassem tudo, que revelassem onde o dinheiro realmente estava, que aquilo fosse algum tipo de teste ou enigma. Respirei fundo e continuei lendo. Mas nunca tive coragem. Marina, você precisa saber que o dinheiro que guardei durante 20 anos existiu. Cada centavo estava naquele cofre até 3 meses atrás. Mas então eu descobri algo. Descobri uma verdade sobre nossa família que mudou tudo. E eu precisei fazer uma escolha impossível. Minha visão ficou embaçada novamente. Uma escolha. Que escolha poderia ser mais importante do que deixar o dinheiro para sua única filha? Não consegui continuar lendo ali, no cemitério, com o sol queimando minhas costas e as palavras da minha mãe queimando minha alma. Dobrei a carta novamente e voltei para casa, cada passo mais pesado que o anterior. Assim que entrei, liguei para Júlia. Ela atendeu no segundo toque, e eu desabei. Contei tudo, o cofre vazio, a carta misteriosa, a demissão, o prazo de 2 dias que se esgotava como areia na ampulheta. Vou aí agora, ela disse sem hesitar. Júlia chegou meia hora depois com uma sacola de compras do mercado e um laptop debaixo do braço. Ela era professora de inglês em uma escola particular e ganhava razoavelmente bem, mas tinha 2 filhos pequenos e um ex-marido que nunca pagava pensão. Ainda assim, sempre encontrava um jeito de ajudar. Primeiro, você vai comer. Ela começou a preparar um macarrão na minha cozinha minúscula. Depois, vamos pensar em soluções práticas. Chorar não vai resolver. Enquanto ela cozinhava, abriu o laptop e começou a pesquisar. Vaquinha online. Já pensou nisso? Eu não tinha pensado. Na verdade, eu mal conseguia pensar em qualquer coisa além daquela carta que parecia pesar toneladas no meu bolso. Vamos criar uma nas principais plataformas. Conte sua história, coloque uma foto, explique sua situação.
Júlia digitava rapidamente enquanto falava. Em casos urgentes, às vezes as pessoas conseguem arrecadar muito dinheiro. Passamos a tarde toda nisso. Júlia escreveu o texto, escolheu fotos, configurou as campanhas. Minha história estava lá, exposta para o mundo inteiro ver. Jovem de 28 anos luta contra câncer e precisa de ajuda para tratamento urgente. Compartilhamos em todos os lugares possíveis: Facebook, Instagram, WhatsApp, grupos da comunidade. Júlia até convenceu alguns sites locais de notícias a divulgarem meu caso. No primeiro dia, conseguimos R$ 300. No segundo, mais 400. Pessoas que eu nem conhecia começaram a doar 5, 10, R$ 20. Cada notificação era um misto de gratidão e frustração. A bondade das pessoas era real, mas o total estava a anos-luz dos 25 mil que eu precisava. Vamos tentar um empréstimo, sugeriu Júlia na manhã seguinte. Faltava apenas um dia. Fomos a 3 bancos. Em todos, a resposta foi a mesma. Minha renda era insuficiente, eu não tinha bens para dar como garantia, meu score de crédito era baixo demais. Uma gerente até foi honesta demais. Você está desempregada e doente. Nenhum banco vai emprestar para você. É um risco muito alto. Risco? Eu era um risco. E se eu vender a casa? Perguntei a Júlia enquanto caminhávamos de volta sob o sol escaldante. Marina, você mora de aluguel. Não tem casa para vender. Eu sabia disso. Claro que sabia. Mas meu cérebro estava funcionando em piloto automático, buscando soluções impossíveis porque as possíveis haviam se esgotado. Naquela noite, sentada novamente na cozinha vazia, olhei para o celular. A vaquinha tinha R$ 1.200. Junto com os 3.000 da rescisão, eu tinha R$ 4.200. Faltavam 20.800. Peguei a carta pela 20ª vez naquele dia. Precisava entender. Precisava saber que escolha impossível minha mãe havia feito com meu dinheiro. Com a minha chance de sobreviver. Continuei lendo do ponto onde havia parado. Marina, há 3 meses, uma mulher apareceu na minha porta. Ela era mais velha que eu, devia ter uns 60 e tantos anos. Disse que seu nome era Teresa e que precisava falar comigo sobre algo muito importante. Sobre você. Meu coração acelerou. Sobre mim? Quem era Teresa? Ela entrou, sentou nessa mesma cadeira da cozinha onde você provavelmente está agora, e me contou uma história que eu nunca imaginei ouvir. Uma história sobre o dia em que você nasceu. Marina, minha filha amada, eu nunca soube como te dizer isso, então vou escrever. Teresa é sua avó. Sua avó biológica. A carta caiu das minhas mãos. Eu tinha uma avó. Minha mãe sempre me disse que não tínhamos família, que éramos só nós duas contra o mundo. Ela dizia que meus avós haviam morrido antes de eu nascer, e que meu pai era um erro do passado que não valia a pena mencionar. Peguei a carta do chão com mãos trêmulas e forcei meus olhos a continuarem. Teresa me contou que sua filha, Patrícia, era sua mãe biológica. Patrícia tinha apenas 16 anos quando engravidou. A família era muito religiosa e tradicional, e quando descobriram a gravidez, a expulsaram de casa. Patrícia não tinha para onde ir. Foi quando nos conhecemos. Eu tinha 26 anos na época e trabalhava no hospital como auxiliar de limpeza. Patrícia estava no corredor, perdida, assustada, grávida de 8 meses. Eu a acolhi. Trouxe ela para minha casa, que na época era ainda menor que essa. Cuidei dela até você nascer. Eu mal conseguia respirar. Nada disso fazia sentido. Se havia outra mulher, por que minha mãe, Helena, sempre foi apresentada como minha mãe? Patrícia teve complicações no parto, Marina. Ela sobreviveu, mas ficou muito debilitada. E então, 2 semanas depois, ela desapareceu. Deixou você aos meus cuidados e uma carta dizendo que não tinha condições de criar um bebê, que eu seria uma mãe melhor. Eu nunca a julguei. Ela era apenas uma criança assustada. E eu me apaixonei por você no instante em que te vi. Decidi que seria sua mãe de verdade. Registrei você como minha filha. Ninguém questionou. Lágrimas escorriam pelo meu rosto sem controle. Helena não era minha mãe biológica. Minha vida inteira era uma mentira. Teresa me contou que Patrícia morreu há 5 anos em um acidente de carro. E que ela, sua avó, passou todos esses anos procurando por você. Quando finalmente me encontrou, estava desesperada. Ela tinha câncer também, Marina. Câncer em estágio terminal. Os médicos davam apenas alguns meses de vida. Ela estava sozinha, sem dinheiro para o tratamento, sem ninguém. Eu comecei a entender.
E o entendimento doía mais que qualquer tumor. Ela chorou na minha frente, Marina. Chorou como eu nunca vi ninguém chorar. Pediu perdão por todos os anos perdidos, por ter expulsado a própria filha grávida, por não ter estado lá quando você nasceu. E pediu uma chance de conhecer você antes de morrer. Mas ela estava com vergonha. Queria primeiro fazer o tratamento, melhorar um pouco, para depois ter coragem de te procurar. Não, 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 não. Ela não tinha nada, Marina. Absolutamente nada. E eu olhei para aquela mulher quebrada na minha frente e vi a mesma dor que vi em mim quando descobri minha própria doença. Vi uma mãe que perdeu a filha. Vi uma avó que nunca conheceu a neta. E eu pensei em você. Pensei em como você ia reagir quando descobrisse que tinha uma avó viva. Pensei que talvez vocês pudessem ter alguns meses juntas. Alguns meses de família. Minha mãe, Helena, havia dado o dinheiro para minha avó. Todo o dinheiro. 25 mil reais para o tratamento de uma mulher que eu nem sabia que existia. Eu dei o dinheiro a ela, Marina. Todo ele. E fiz ela prometer que, assim que melhorasse, iria te procurar. Ela prometeu. Anotei o endereço e o telefone dela nesta carta. Ela mora em Parnamirim, a meia hora daqui. Virei a página com dedos dormentes. Lá estava, um endereço na Rua das Flores, número 234, e um número de telefone. Mas então eu morri, minha filha. Morri antes de poder explicar. E agora você está lendo isso, provavelmente furiosa comigo, sentindo-se traída. E eu entendo. Eu fiz uma escolha terrível. Escolhi salvar uma vida ao invés de garantir outra. Escolhi dar a uma mulher moribunda a chance de conhecer sua neta. Mas Marina, se você está lendo isso, significa que algo urgente aconteceu. E se esse algo urgente for o que eu imagino, se for a doença voltando para você, então você precisa encontrar Teresa. Porque ela pode ser a única pessoa no mundo que pode te ajudar agora. A carta terminava ali. Sem assinatura, sem despedida. Apenas aquele endereço e aquele telefone que pareciam me julgar em silêncio. Olhei para o relógio. 11 da noite. Amanhã às 5 da tarde eu precisaria estar na clínica com o dinheiro, ou perderia minha chance. E tudo o que eu tinha era o endereço de uma avó que eu nunca conheci, que havia roubado minha chance de sobreviver. Antes de continuarmos esta jornada emocionante, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final você poderá avaliar esta história de 0 a 10. Não dormi naquela noite. Fiquei olhando para o teto rachado do meu quarto, o ventilador girando em círculos hipnóticos, enquanto minha mente processava a revelação impossível. Helena não era minha mãe biológica. Teresa existia. E o dinheiro que deveria me salvar havia salvado uma estranha que compartilhava meu sangue. A raiva vinha em ondas. Raiva de Helena por mentir a vida inteira. Raiva de Teresa por aparecer justo quando o dinheiro estava guardado. Raiva de Patrícia, minha mãe biológica que nunca conheci, por me abandonar. Raiva de mim mesma por não saber nada, por ter sido tão ingênua, tão cega. Mas havia algo mais. Algo que me incomodava ainda mais que a raiva. Curiosidade. Eu tinha uma avó. Uma avó viva, com nome e endereço. Uma avó que, segundo Helena, queria me conhecer. Uma avó que talvez ainda estivesse por aí, em Parnamirim, a apenas meia hora de distância. Quando o sol nasceu, eu já havia tomado minha decisão. Não importava o quanto doesse, não importava o quanto eu quisesse odiá-la, eu precisava ver Teresa. Nem que fosse apenas para olhar nos olhos da mulher que havia destruído minha última esperança. Às 7 da manhã, peguei um ônibus para Parnamirim. O endereço ficava em um bairro simples, parecido com o meu. A Rua das Flores não tinha flores, apenas casas desbotadas pelo sol e ruas esburacadas. O número 234 era uma casa pequena, pintada de azul claro descascado. O portão estava entreaberto. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Empurrei o portão e ele gemeu nos gonzos enferrujados. Subi os 3 degraus da entrada e bati na porta de madeira velha. Nada. Silêncio absoluto. Bati novamente, mais forte. Dona Teresa. Tem alguém aí? Mais silêncio. Tentei a maçaneta. Estava aberta. Dona Teresa. Entrei devagar, meu coração disparado. A casa estava na penumbra, cortinas fechadas bloqueando a luz do sol. Cheirava a mofo e remédio. Sou Marina, filha de Patrícia. Um som fraco veio do fundo da casa. Caminhei pelo corredor estreito, passando por uma sala com móveis antigos cobertos de poeira. A casa parecia abandonada há meses. Encontrei-a no último quarto.
Teresa estava deitada em uma cama de solteiro, tão magra que parecia uma sombra sob o lençol fino. Seu rosto estava virado para a janela fechada, e a princípio pensei que estivesse dormindo. Ou morta. Dona Teresa. Ela se mexeu levemente, virando a cabeça em minha direção. Seus olhos, mesmo afundados nas órbitas, eram incrivelmente parecidos com os meus. Castanhos escuros, quase pretos. Quem? A voz era apenas um sussurro rouco. Sou Marina. Helena era minha mãe. Os olhos dela se arregalaram. Lágrimas começaram a escorrer pelas têmporas, desaparecendo no travesseiro amarelado. Marina. Minha neta. Algo dentro de mim se partiu ao ouvir aquela palavra. Neta. Fui criada acreditando que não tinha ninguém além de Helena. E ali estava uma avó, morrendo sozinha em um quarto escuro. O dinheiro. Minha avó saiu mais dura do que pretendia. Helena te deu o dinheiro para o tratamento. Teresa fechou os olhos, mais lágrimas escorrendo. Deu. 25.000 reais. Ela foi um anjo. E você fez o tratamento. Um silêncio longo. Longo demais. Não. A palavra caiu como uma bomba entre nós. Como assim? Não. Minha voz subiu. Ela te deu todo o dinheiro que tinha. Todo o dinheiro que deveria ser meu. E você não usou. Teresa abriu os olhos novamente, e o que vi ali me calou instantaneamente. Não era vergonha. Era algo muito pior. Era derrota absoluta. Quando Helena me deu o dinheiro, eu estava tão feliz. Tão esperançosa. Ela tossiu, e o som era doloroso de ouvir. Mas então Beto apareceu. Quem é Beto? Meu filho. Seu tio. Mais lágrimas. Ele tem problemas com drogas há anos. Eu o expulsei de casa mais vezes do que consigo contar. Mas ele é meu filho, Marina. Meu único filho vivo. Depois de perder Patrícia, ele era tudo que me restava. Eu já sabia o fim dessa história antes dela continuar. Ele descobriu sobre o dinheiro. Não sei como, mas descobriu. Veio aqui, me implorou. Disse que devia para traficantes, que iam matá-lo se não pagasse. 15.000 reais. Eu disse não. Pela primeira vez na vida, disse não para ele. Sua voz quebrou. E ele esperou eu dormir. Entrou no meu quarto e levou todo o dinheiro, Marina. Todo. Meu mundo girou. O dinheiro não tinha salvado Teresa. Não tinha pago nenhum tratamento. Havia ido parar nas mãos de um viciado em drogas. Isso foi há quanto tempo? 2 meses e meio. 2 meses e meio. Helena já estava morta havia 2 semanas quando isso aconteceu. Ela nunca soube que seu sacrifício foi em vão. E você não foi atrás dele. Não tentou recuperar o dinheiro. Teresa balançou a cabeça fracamente. Para quê? Ele já tinha gastado tudo. E eu perdi as forças, Marina. Perdi a vontade. O câncer avançou rápido sem o tratamento. Os médicos do posto me deram morfina para a dor e me mandaram para casa. Não há mais nada a fazer. Sentei na beira da cama. Minhas pernas não me sustentavam mais. Ali estava ela, minha avó, morrendo sozinha porque escolheu salvar um filho viciado ao invés de si mesma. E Helena havia morrido acreditando que tinha dado a essa mulher uma segunda chance. Helena te pediu para me procurar, eu disse, minha voz vazia. Ela escreveu isso na carta. Disse que quando você melhorasse, você devia me procurar. Eu ia. Eu jurei que ia. Teresa tentou segurar minha mão, mas seus dedos eram fracos demais. Mas não melhorei. Marina. E agora é tarde demais para tudo. Você sabe que eu também estou doente. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Câncer de pâncreas. Assim como Helena. Assim como você. Parece que é uma tradição de família. O choque no rosto de Teresa foi genuíno. Não pode ser. E aqueles 25.000 reais? Eram para o meu tratamento. Eu tinha 3 dias para conseguir o dinheiro e começar a quimioterapia. Hoje é o último dia. Olhei para o relógio no pulso. 9h40 da manhã. Tenho menos de 8 horas. Teresa começou a chorar descontroladamente, seu corpo frágil sacudindo com os soluços. Perdão, Marina. Eu destruí tudo. Destruí sua chance. Eu sou uma maldição para essa família. Algo estranho aconteceu naquele momento. Olhando para aquela mulher quebrada, morrendo sozinha, carregando o peso de tantas escolhas erradas, eu não senti mais raiva. Senti apenas uma tristeza profunda e avassaladora. Éramos 3 mulheres da mesma família, todas morrendo da mesma doença,
todas vítimas de circunstâncias que não pudemos controlar. Helena havia tentado salvar Teresa. Teresa havia tentado salvar Beto. E no final, nenhuma de nós seria salva. Onde está Beto agora? Perguntei. Não sei. Não o vejo desde aquele dia. Ele sumiu com o dinheiro. Peguei meu celular e disquei o número que Helena havia anotado na carta. Era o número antigo de Teresa, mas talvez. Uma voz masculina atendeu após 3 toques. Alô? Beto? Um silêncio. Quem quer saber? Sou Marina, sua sobrinha. Respirei fundo. E você tem algo que pertence a mim. Beto concordou em me encontrar em uma praça pública em Parnamirim. Disse que tinha medo que eu fosse com a polícia, mas algo na minha voz o convenceu de que eu só queria conversar. Ele apareceu meia hora depois. Tinha uns 40 anos, mas parecia ter 60. Magro, olhos fundos, mãos tremendo. Era impossível não ver Patrícia nele, minha mãe que nunca conheci. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto. Você parece com ela, foram suas primeiras palavras. Com a Patrícia. Sentamos em um banco sob a sombra de uma amendoeira. Eu tinha 5 horas. Você pegou o dinheiro que deveria salvar sua mãe. Comecei sem rodeios. E agora ela está morrendo sozinha naquela casa. Beto baixou a cabeça. Eu sei. E aquele dinheiro deveria me salvar também. Eu tenho câncer, Beto. O mesmo que está matando Teresa. O mesmo que matou Helena, a mulher que me criou. Tenho 5 horas para conseguir 25 mil reais ou perco minha chance de tratamento. Ele olhou para mim, e vi lágrimas em seus olhos. Eu gastei tudo. Não tenho nada. Eu sou uma pessoa horrível. Sim, é. Não havia sentido em mentir. Mas é meu tio. E apesar de tudo, você é a única família que Teresa tem agora. Ela está morrendo, Beto. E está morrendo sozinha porque você a abandonou. Eu não consigo vê-la assim, ele sussurrou. Não consigo ver minha mãe definhar e saber que é minha culpa. Então você prefere deixá-la morrer sozinha. É essa sua solução. Minha voz estava firme, sem raiva, apenas verdade. Ela expulsou Patrícia e nunca se perdoou. Você roubou dela e fugiu. Essa família está quebrada há décadas, Beto. E nós 3 estamos pagando o preço. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então perguntou, o que você quer de mim? Quero que você volte para casa. Que cuide dela nos dias que restam. Que deixe ela morrer sabendo que é amada, não abandonada. Respirei fundo. E quero que me ajude a conseguir esse dinheiro. Mas eu disse que não tenho nada. Você tem uma história. Nós temos uma história. Peguei meu celular. A vaquinha que criei arrecadou apenas R$ 1.200 porque era só sobre mim. Mas e se não for só sobre mim? E se for sobre 3 gerações de mulheres com câncer? Sobre uma família destroçada tentando se reconectar antes que seja tarde demais? Beto me olhou sem entender. Você vai gravar um vídeo comigo. Vai contar sua história. Vai pedir perdão publicamente à sua mãe. E vamos fazer as pessoas entenderem que essa não é só sobre dinheiro, é sobre família. É sobre tempo. É sobre fazer o certo antes que seja tarde demais. Passamos a próxima hora gravando. Júlia chegou quando liguei para ela, e ajudou a editar tudo no celular mesmo. O vídeo era cru, honesto, doloroso. Beto chorando, pedindo perdão. Eu explicando a situação. Imagens da casa de Teresa, do bairro, da realidade que vivíamos. Postamos em todas as plataformas. Júlia usou seus contatos de jornalismo e conseguiu que 2 emissoras locais compartilhassem. A história era forte demais para ignorar. Avó, mãe e neta, 3 gerações com câncer, uma família se reconectando nas últimas horas. O que aconteceu nas próximas 3 horas foi surreal. As doações começaram a chegar. R$ 50, 100, 200. Pessoas comuns de Natal, de Parnamirim, de todo o Rio Grande do Norte. Comentários aos milhares. Isso poderia ser minha família. Vamos ajudar essas mulheres. Não podemos deixar Marina morrer. Uma empresária de Natal ligou pessoalmente. Havia perdido a mãe para o câncer e queria doar R$ 5.000. Um grupo de médicos da cidade se mobilizou e conseguiu um desconto na clínica, de 25 mil para 18 mil reais. 2 horas antes do prazo, tínhamos 15 mil reais. 3 mil da minha rescisão, 12 mil da vaquinha que explodiu. Faltavam 3 mil. E o tempo escorria. Foi quando Dona Conceição apareceu na praça, onde eu estava com Júlia e Beto, acompanhando as doações no celular. Ela estava ofegante, segurando uma sacola de pano.
Dona Conceição, o que faz aqui? Vi o vídeo, menina. Todo mundo viu. Ela colocou a sacola na minha mão. Isso aqui é de um grupo de mães do bairro. Nós fizemos uma vaquinha presencial, de casa em casa. Tem R$ 3.500. Olhei dentro da sacola. Dinheiro amassado, moedas, notas velhas. O dinheiro do povo. O dinheiro de quem tinha pouco, mas deu mesmo assim. Chorei. Desabei ali mesmo, abraçada com Dona Conceição, enquanto Júlia comemorava e Beto observava tudo em silêncio, lágrimas descendo por seu rosto. Tínhamos conseguido. R$ 18.500. Mais que suficiente. Chegamos na clínica às 4h45 da tarde. Dr. Augusto me recebeu com um sorriso aliviado. Marina, graças a Deus. Vamos começar seu tratamento amanhã mesmo. Mas antes de ir para casa, fiz uma última parada. Voltei para a casa azul desbotada em Parnamirim. Beto estava lá, sentado ao lado da cama de Teresa, segurando sua mão. Ela estava acordada, seus olhos brilhando ao me ver entrar. Marina, ela sussurrou. Sentei do outro lado da cama. Oi, vó. A palavra saiu naturalmente, e vi o impacto que causou nela. Teresa começou a chorar, apertando minha mão com uma força que não imaginei que ainda tivesse. Perdão, ela repetiu. Perdão por tudo. Eu sei, vó. E eu te perdoo. Olhei para Beto. Nós todas perdoamos. Porque é isso que famílias fazem. Erram, machucam, mas no final, perdoam. Teresa morreu 3 semanas depois, em sua cama, com Beto de um lado e eu do outro. Suas últimas palavras foram: Patrícia estaria orgulhosa de você. Hoje, 6 meses depois, estou na 10ª sessão de quimioterapia. O tumor diminuiu 40%. Dr. Augusto está otimista. Tenho cabelo curto agora, quase raspado, mas estou viva. E vou continuar lutando. Beto está em reabilitação há 4 meses. É difícil, ele tem recaídas, mas está tentando. Nos falamos toda semana. Ele me contou histórias sobre Patrícia, sobre como ela era engraçada, criativa, sonhadora. Estou conhecendo minha mãe através das memórias dele. Descobri que família não é só sangue. É Júlia, que nunca me abandonou. É Dona Conceição, que cuidou de mim como filha. É cada pessoa que doou R$ 5 quando tinha apenas 10. É meu bairro, minha cidade, minha gente. Helena me ensinou isso. Ela não era minha mãe biológica, mas era minha mãe de verdade. E a escolha impossível que ela fez, dar o dinheiro para Teresa, não foi errada. Foi amor. Amor arriscado, sacrificial, mas amor verdadeiro. O cofre não tinha dinheiro, mas tinha algo muito mais valioso, tinha uma história. Uma história sobre mulheres imperfeitas tentando fazer o certo. Uma história sobre perdão, reconciliação e segundas chances. E às vezes, essas são as maiores riquezas que podemos herdar. Esta história chegou ao fim, mas sua mensagem continua viva. Agora é sua vez. De 0 a 10, que nota você daria para esta história? Qual foi sua parte favorita? A descoberta da carta, o encontro com Teresa, a mobilização da comunidade. Compartilhe nos comentários. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes. Ative o sininho para não perder nenhuma narrativa. Compartilhe com alguém que precisa acreditar em segundas chances. Obrigado por acompanhar a jornada de Marina, Helena, Teresa e Beto. Que esta história nos lembre que o verdadeiro valor não está no dinheiro que guardamos, mas nas vidas que tocamos, nos perdões que oferecemos e no amor que deixamos como legado. Não importa quão quebrada sua história pareça agora, sempre há esperança. Sempre há uma comunidade disposta a ajudar. Sempre há tempo para reconciliação. Até a próxima história. Cuide-se, cuide dos seus, e nunca desista.